Bíblia Sagrada, edição ecumênica da Barça de 1972. Leitura da Palavra de Nosso Senhor. Antigo Testamento, Êxodo, capítulo 14. Continuidade de A Caminho do Mar Vermelho. Narração, Margarete Vital. Tornou o Senhor a falar a Moisés e lhe disse: Dize aos filhos de Israel que retrocedam e que se vão acampar diante de Pi-Hairot, que fica entre Magdal e o mar, defronte de Beelzefom. Vós vos acampareis defronte deste sítio sobre o mar, porque Faraó há de dizer, falando dos filhos de Israel: eles estão embaraçados nos lugares estreitos e estão fechados no deserto. Eu lhe endurecerei o coração, e ele irá em vosso alcance, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor. Fizeram, pois, os filhos de Israel o que o Senhor lhes tinha ordenado, e vieram dizer a Faraó, rei dos egípcios, que o povo tinha fugido. Com isto se mudou o coração de Faraó e o de seus servos a respeito deste povo, e eles disseram: que é o que nós fizemos, deixando ir Israel, para que ele não nos servisse? Faraó, pois, fez preparar a sua carroça e tomou consigo todo o seu povo. Levou também 600 carroças escolhidas e tudo o que no Egito se achou de carroças de guerra, com os capitães de todo o exército. O Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, e este foi ao alcance dos filhos de Israel. Mas eles tinham saído guiados de uma mão poderosa. Indo, pois, os egípcios em alcance dos israelitas e caminhando pelo rasto das suas pisadas, acharam-nos no seu campo sobre o mar. Toda a cavalaria e carroças de Faraó com todo o seu exército estavam em Pi-Hairot, defronte de Beelzefom. Passagem do Mar Vermelho. Quando Faraó estava já próximo, levantando os filhos de Israel os olhos, e tendo visto os egípcios por detrás deles, ficaram passados de medo. Clamaram ao Senhor e disseram para Moisés: talvez não havia sepulcros no Egito, e por isso é que tu nos trouxeste aqui, para que nós morrêssemos na solidão. Que sentido foi o teu quando nos fizeste sair do Egito? Não é isto o que nós te dizíamos estando ainda no Egito? Retira-te de nós para servirmos os egípcios? Porque muito melhor era servi-los a eles do que morrermos no deserto. Respondeu Moisés ao povo: não temais, estai firmes e considerai as maravilhas que o Senhor está para fazer hoje, porque os egípcios, que vós hoje vedes, vós os não tornareis a ver jamais. O Senhor pelejará por vós, e vós ficareis em silêncio. E o Senhor disse a Moisés: por que clamas tu a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem, e tu levantarás a tua vara, e estenderás a tua mão sobre o mar, e o dividirás, para que os filhos de Israel caminhem em seco pelo meio do mar. Eu endurecerei o coração dos egípcios, para que eles vão atrás de vós, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nas suas carroças e na sua cavalaria, e os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando eu assim for glorificado em Faraó e nas suas carroças e cavalaria. Então o anjo de Deus, que caminhava adiante do campo dos israelitas, se foi pôr atrás deles, e ao mesmo tempo a coluna de nuvem, deixando a vanguarda do povo, se veio pôr também detrás, entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E esta nuvem, de uma parte, era tenebrosa, e de outra alumiava a noite, de sorte que os dois exércitos se não puderam aproximar todo o tempo da noite. Tendo Moisés, pois, estendido a sua mão sobre o mar, o Senhor lhe dividiu as águas, fazendo que toda a noite assoprasse um vento veemente, abrasador, que lhe secou o fundo. Estando a água assim dividida, entraram os filhos de Israel pelo meio do mar seco, tendo pela direita e esquerda a água que lhes servia como de muro. E os egípcios que os perseguiam entraram depois deles pelo meio do mar com toda a cavalaria de Faraó, suas carroças e cavalos. Mas quando veio a vigília da manhã, o Senhor, tendo olhado para o campo dos egípcios por entre a coluna de fogo e a coluna de nuvem, fez perecer todo o seu exército.
Ele embaraçou as rodas das carroças, e os egípcios foram ao fundo. Então disseram entre si os egípcios: Fujamos dos israelitas, porque o Senhor pugna por eles contra nós. Mas o Senhor disse a Moisés: Estende a tua mão sobre o mar, para que as águas se tornem sobre os egípcios, sobre as suas carroças e sobre a sua cavalaria. Estendeu, pois, Moisés a mão sobre o mar, e ao primeiro romper da manhã se tornou o mar ao mesmo lugar onde antes estava. Assim, quando os egípcios iam fugindo, vieram as águas encontrar-se com eles, e o Senhor os envolveu no meio das ondas. Tendo-se desta sorte tornado a juntar as águas, cobriram as carroças e cavalaria de todo o exército de Faraó, que tinham entrado no mar em alcance dos israelitas, e não escapou deles nem sequer um. Mas os filhos de Israel, ao contrário, passaram a pé, enxuto pelo meio do mar, tendo à direita e à esquerda as águas que lhes serviram de muro. Naquele dia, livrou o Senhor a Israel da mão dos egípcios, e os israelitas viram os cadáveres dos egípcios sobre a praia do mar e os efeitos que a mão poderosa do Senhor tinha obrado contra eles. Então temeu o povo o Senhor, creu no Senhor e em seu servo Moisés. Nota explicativa, capítulo 14, versículo 24. A vigília da manhã, das 2 às 6 da manhã.